Tá passando para os senhores aqui algumas questões de forma de revisão sobre a aplicação da lei penal, tá? Então, primeiramente, aconselho você ler a lei seca da aplicação da lei penal e depois vir tentar fazer algumas questões como forma de revisão. A primeira fala sobre a culpabilidade no direito penal, a embriaguez pré-ordenada, quando o agente se embriaga com o intuito de cometer crime, não exclui a imputabilidade e constitui circunstância de agravante prevista no Código Penal. Certo ou errado? O Gabat aqui está certo. Só você. Deixa eu botar aqui. Eita. Embriaguez, né? Quando ela é voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. Uma coisa que você tem que ficar prestando atenção sobre quando é a imputabilidade. É isento de pena por embriaguez completa, tá? Quando no tempo da ação ou omissão era inteiramente incapaz. Então, quando foi inteiramente capaz, ele é isento de pena. Se a questão falar não possuía no tempo da ação ou omissão plena capacidade de ter do caráter ilícito, ele não é isento de pena. Reduz de 1 a 2 terços. E da questão, que é isso aqui, ó, são circunstâncias que sempre agravam a pena. Ter o agente cometido o crime e em estado de embriaguez pré-ordenada, que justamente é isso aqui, é quando a gente se embriaga com o intuito de cometer crime. A outra questão aqui, deixa eu botar, fala, após ser aprovado do concurso público, João, cidadão brasileiro, viajou ao Paraguai. Ó, viajou ao Paraguai para comemorar e, após discutir com um vendedor de ambulante, foi baleado. João conseguiu retornar ao Brasil, mas faleceu no hospital. Ou seja, foi baleado no Paraguai e morreu no Brasil. Diante de tal situação hipotética, acerca da aplicação da lei penal no espaço, é correto afirmar que é aplicável à teoria. Então, se a ação ocorreu no Paraguai e o resultado foi no Brasil, vai ser qual teoria? A atividade é o tempo da ação, tá? A ação, ou seja, o tempo. Quando falar tempo, é teoria da atividade. Como a ação ocorreu no Paraguai e o resultado foi no Brasil, é a teoria da ubiquidade, que ou seja, o lugar do crime. Paridade, consequencialista e ambulatoriedade são termos inventados só para confundir o candidato. Aqui você teria que saber o artigo 4 e o 6º. Teoria da atividade, que é o tempo do crime, e teoria da ubiquidade, que é o lugar do crime, que foi justamente o que a questão pediu. Que está justamente aqui, ó. Tempo do crime, teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro o momento do resultado. Lugar do crime, ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Se ali fala só, ele foi para o Paraguai, ele levou um tiro no Paraguai e morreu, é o tempo do crime, porque só ocorreu ali. Ou seja, é o momento da ação ou omissão. Como teve o lugar, ocorreu a ação ou omissão e depois onde se produziu ou deveria se produzir, é a teoria da ubiquidade, ou seja, o lugar do crime. Deixa eu pegar aqui. Em 7 de janeiro de 2017, Pedro praticou a conduta que, à época, configurava-se crime punível com prisão. O resultado desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente 2 meses depois. Ou seja, em 7 de março do mesmo ano, no qual a conduta criminosa tinha a previsão de ser punida com pena menos grave de restrição de direitos. João não poderá ser condenado com pena de prisão em razão da retroatividade da lei mais benéfica. Ou seja, ele não vai ser a condenação dele não vai ser de prisão, está dizendo aqui que vai ser de restrição de direitos. Certo ou errado? Aqui está certo. Ok. A lei posterior, que de qualquer forma favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. E artigo 5º da Constituição, a lei penal não retroagirá
salvo para beneficiar o réu. Trouxe aqui uma explicação de uma aula do Evandro sobre justamente essa questão, ou seja, ela vai retroagir para beneficiar. Se a restrição de direitos é mais benéfica para ele, vai ser aplicado ela. Tá aqui, ó. Em 2000, a Lei A é de 6 a 10 anos. Em 2000, foi quando o camarada praticou o crime. Em 2005, surgiu a Lei B, de 4 a 8. Ou seja, está melhor. E ele foi julgado em 2008. Ou seja, ela vai retroagir. Ou seja, lei mais benéfica. Vai revogar a Lei A, que era mais prejudicial, e vai retroagir para aplicar a lei mais benéfica para o seu julgamento de 2008. E justamente embaixo, o mesmo exemplo, praticou o crime em 2000, em 2005 saiu outra lei e julgou em 2008. Em 2005, em 2000, ela é mais benéfica, 4 a 8. Em 2005, ela é mais prejudicial, ou seja, 6 a 10. Ou seja, aqui ela não vai retroagir e anular, ela vai fazer a ultratividade da lei mais benéfica, ou seja, vai aplicar a lei A, tá? Tem até aqui, ó, ultratividade. A lei antiga continua valendo mesmo após ser revogada, ou seja, a lei B revogou a lei A, mas só que ela é mais prejudicial. Ou seja, não vai retroagir, vai ser aplicada a ultratividade, mesmo que ela foi revogada, vai ser aplicada a lei A, porque ela é mais benéfica para o réu. E a irretroatividade, lei nova não vale para os fatos antigos, ou seja, a lei B aqui ela vai ser irretroativa, ou seja, não vai retroagir, porque ela vai vai prejudicar o réu. Mas tem algumas exceções que eu vou falar, que é sobre a lei excepcional, temporária e crime permanente continuado, que vai ser ultratividade, mas não vai ser benéfica, pode ser prejudicial ao réu. Tipo de lei excepcional e temporária, criada por causa de situação anormal, e temporária tem data de início e fim. Ou seja, continua valendo para todos os fatos do período. Aquilo que você cometeu durante a vigência da lei excepcional ou temporária, mesmo quando cessar, elas continuarão tendo efeito. As leis penais excepcionais e temporárias têm ultratividade. Mesmo mortas, continuam julgando os fatos do tempo em que viveram. Como assim? Vamos supor, dar esse exemplo aqui, né? Vamos supor que uma lei excepcional foi de 2000 a 2008 aqui, como exemplo. Exemplo. Ou seja, se foi excepcional e durante a sua vigência surgiu a lei B, que foi prejudicial, ela vai ser ultratividade. Vai ser aplicado ela. Não vai ser aplicado uma lei que vai ser aplicada de 2008. Vamos supor, de 2000 a 2008 tem a lei B, de 6 a 10 anos. Mas só que em 2008 surgiu, quando foi julgado, surgiu outra lei, que é mais benéfica, que foi de 4 a 6 anos, por exemplo. Ela não vai retroagir. Ela vai ultratividade, porque foi durante a sua vigência, ou seja, a lei que tiver em vigor durante a vigência da lei excepcional ou temporária vai ser aplicada ao réu. Mesmo que após cessar sua vigência surja outra lei mais benéfica, aí não vai ser aplicado ela, vai ser aplicada aquela que foi durante, mesmo que ela seja prejudicial. Em 7 de janeiro, João praticou conduta, que é o mesmo texto e fala outra situação. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal, considera-se praticado o crime somente em 7 de março. Quando tiver essas palavras, somente se, está errado. Só lembrar a teoria da atividade, tempo do crime, momento da ação ou omissão. Como ocorreu em 7 de janeiro, então essa aqui a data, em 7 de janeiro, e não em 7 de março. 7 de março foi o resultado. E a ação ou omissão ocorreu em 7 de janeiro. Então, por isso que a questão está errada. Crime permanente e continuado, que foi justamente o que eu tinha falado, que não vai retroagir, né? Para beneficiar, vai ser aplicada a outra atividade, mesmo que seja prejudicial ao réu. Permanente é o crime em que a consumação dura no tempo. Exemplo: sequestro, cárcere privado. E crime continuado é aquele que o criminoso pratica vários crimes da mesma espécie, em condições parecidas, parecendo um só.
Deixa eu ter aqui, ó. Não é retroatividade, é atividade, o tempo do crime, o momento que ocorreu. Provavelmente vai ser o momento que vai cessar a conduta, vai ser para sequestro, tá? Então, durante a vigência, se surgiu do sequestro, né? Tá lá, durou sei quantos dias. Se durante aqueles dias surgiu uma lei que vai prejudicar mais ainda o réu, vai ser aplicada aquela lei, entendeu? Ela não vai retroagir para beneficiar, vai sim para prejudicar. Não vai retroagir, né? Vai ser aplicada a atividade. Crime permanente e continuado. Lei posterior que deixe de considerar crime determinado fato faz cessarem tanto os efeitos penais quanto os efeitos civis de eventual sentença condenatória. Lê de novo. Lei posterior que deixe de considerar crime determinado faz fato cessarem tanto os efeitos penais quanto os efeitos civis de eventual sentença condenatória. O gabarito aqui está errado, porque não é civis, é efeitos penais apenas. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória, ou seja, penal, não tem civil. E aqui vou passar dois tópicos que eu acho importante você ler e estudar, que é abolito crimes, que é um princípio do direito penal que consiste na eliminação de um crime do ordenamento jurídico, ou seja, os principais efeitos do abolito crimes: extinção de punibilidade, retroatividade benéfica e liberação de réus condenados e cancelamento de antecedentes, tá? Então, é quando a lei nova deixa de considerar uma conduta como criminosa. Só se lembrar, abolito crimes. E a outra, a parte de extraterritorialidade, que fica sujeito à lei brasileira, incondicionada, parágrafo 1, e condicionada, parágrafo 2, ou seja, tem que ter algumas condições. O que a prova gosta de confundir, ela bota aqui, ó, contra a vida ou liberdade do presidente da República e do Senado, aí tá errado. Ou eles só botam contra a administração pública, mas não bota para quem está ao seu serviço. Às vezes ele bota aqui isso aqui, bota correto e fala que é condicionado, mas não é, é incondicionado. Ação penal pública incondicionada. E tem que saber aqui o parágrafo 2, né? Que são as condições. Tratado de Convenção, o Brasil obrigou-se a reprimir. Praticado por brasileiro. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercante ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não ser julgados. E aqui vem algumas condições, né? Punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido e condenado no estrangeiro. E outras condições: entrar agente no território nacional, ser o fato punível também no país que foi praticado. Então aqui são condições, ou seja, a ação penal pública condicionada. Já de cima é a incondicionada. Eles gostam mais de cobrar a incondicionada, porque eles trocam um nome ou outro para confundir o candidato. Então é isso, espero que você tenha entendido e compreendido o assunto, revisado. Leia a lei seca novamente e resolva várias questões, porque é o que é mais importante. Vou gravar mais penal e processual e administrativo depois e vou estar postando aqui no canal. Tamo junto e valeu!